Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, mais uma vez estamos juntos, mesmo mesmo à distância, nós estamos juntos em pensamentos, em sentimentos, para mais uma reflexão dos princípios básicos da doutrina espírita, tendo como guia mais um tópico, um assunto contido em O Livro dos Espíritos, como já deve ter sido anunciado na abertura do vídeo. Agradecemos a todos o convite e um beijo amigo e fraterno da nossa Casa Espírita, que é o Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica aqui no bairro Jabur, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Dito isso, vamos começar as nossas reflexões. Primeiro, lendo uma mensagem para nós fazermos a nossa prece de início e depois pensarmos juntos no assunto que nos foi proposto. E nós vamos ler o texto As Testemunhas do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, quando o benfeitor Emmanuel faz um comentário ao versículo 1 do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Hebreus. E este versículo fala-nos o seguinte: portanto, também nós, como tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. E aí, o Emmanuel assim nos fala a respeito desse versículo neste texto, As Testemunhas, que nós encontramos no capítulo 76 do livro Pão Nosso. Assim fala Emmanuel. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão ínfima e, em quaisquer posição que permaneça a criatura, estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àqueles que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes, consanguíneos do mundo, são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida,
Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueça dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Bendita seja a misericórdia de Deus, que nos permite estarmos neste momento reunidos em teu nome, Mestre Jesus, para refletirmos um pouquinho sobre a lei natural, sobre esse processo de comunicação entre encarnados e desencarnados, que é a tônica desse estudo de hoje. E que possamos ter sempre em vistas este recado que o Espírito Emmanuel nos traz, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e, sobretudo, essas testemunhas são aqueles que concorrem para que tenhamos um processo reencarnatório exitoso no aprendizado do bem através da prática da caridade. E assim sendo, vamos dar por início aos nossos estudos, às nossas reflexões deste dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos e queridas, já envolvidos por essa lição maravilhosa do companheiro Emmanuel, nós já demos uma introdução sobre o que será a nossa fala. Bem, o assunto é a faculdade que os espíritos têm de penetrar nossos pensamentos. E esse assunto abre o capítulo 9, que tem o título da intervenção dos espíritos no mundo corporal, da parte segunda, que é chamado de mundo espírita ou mundo dos espíritos, de O Livro dos Espíritos. E esta sessão trata justamente das matizes do objeto de estudo, né? Essa sessão, essa parte, quais são as características principais, quais são os coloridos que tem o objeto de estudo do Espiritismo, que somos nós, os espíritos, nas nossas mais diversas configurações. A gente pode falar assim, né, fazendo uma analogia. Podemos dizer quando desencarnados e encarnados, né? Então, quando a gente está desencarnado, como é que a gente se apresenta? Quando a gente está encarnado, como é que a gente se apresenta? O que configura as nossas vivências nesses dois estados que nós ainda precisamos passar por estarmos na hierarquia de espíritos imperfeitos em processo evolutivo? E o capítulo 9 trata da relação entre desencarnados e encarnados, contudo, com foco na ação dos desencarnados nas situações pertinentes à vida da matéria, como a gente leu agora. Essa nuvem de testemunhas, principalmente, que o nosso Emmanuel traz nesse capítulo 76, que foi a página preparatória para a nossa prece do livro Pão Nosso, que lembra que a gente tem toda essa gama de queridos e queridas na espiritualidade que trabalham, que nos ajudam, que nos dão suporte para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa reencarnação. A gente vai repetir muito isso, porque a gente esquece muito dessa questão. A gente sempre, quando fala de influência dos espíritos, penetração dos espíritos em nossos pensamentos, dessa nuvem de testemunhas, a gente sempre fala do lado daqueles que, por algum motivo, tentam nos prejudicar, mas aqueles que estão para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos acolher, para nos, digamos assim, empurrar para frente, é muito maior do que esses outros companheiros. Então,
A gente faz uma observaçãozinha antes de lembrar que o capítulo anterior, ou seja, o capítulo 8 dessa segunda parte, tem como título da emancipação da alma, que fala justamente do contrário, ou seja, da nossa relação quando estamos encarnados com a erraticidade. Essa capacidade que nós temos, que o nosso perispírito tem, de se expandir e de não ficar, digamos assim, eu estou usando sendo bem didática, tá? Ficar circunscrito ao corpo físico. E quando a gente se expande, automaticamente nós nos colocamos em comunicação com todos os espíritos que estão à nossa volta, a nossa nuvem de testemunhas, pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, né? Então, dito isso, vamos ao assunto propriamente dito. Como dissemos, este introduz o capítulo 9 da parte segunda de O Livro dos Espíritos. E hoje, como já deve ter sido informado, a gente vai se focar da questão 456 a 458. E aí a gente começa com um questionamento. Por que Allan Kardec intitula este capítulo com a palavra intervenção dos espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos, nessa nossa caminhada reencarnatória? Vamos ver o que significa intervenção? Consultando os dicionários, a gente encontra dois significados principais da palavra intervenção e seus cognatos, a sua família, que é o seguinte: intervenção, atos de intervir, exercer influência em determinada situação ou na tentativa de alterar o resultado. Exercer influência em determinada situação ou na tentativa de alterar o resultado. Então, essa curiosidade, até que ponto os espíritos podem direcionar, dirigir, seja a palavra que a gente possa, vamos dizer, intervir, fazer com que mudem as situações da nossa caminhada existencial, né? Esse capítulo vai trabalhar disso em diversas situações específicas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aquilo que a gente chama de vicissitudes da vida encarnada, né? O outro significado indica uma interdição ou mediação em alguma situação adversa. Sabe quando a gente faz uma prece pedindo a Deus que possa exercer o seu poder e modificar certas situações pelas quais a gente está passando ou pessoas queridas nossas estão passando? Até que ponto isso pode acontecer? Até que ponto essa intervenção, eu queria, desculpa, eu não estou achando a palavra correta, até que ponto essas circunstâncias se fazem, tá? Então, mais uma vez, a gente foca. É sobre isso que esse capítulo vai falar, né? Então, o primeiro passo para isso, que é o que essas questões introduzem é saber qual a habilidade de nós, quando estamos desencarnados, temos de penetrar, passar para dentro ou através, chegar ao íntimo, tocar profundamente. Daí o uso do termo faculdade. Então, qual é a capacidade, a habilidade, até quanto a gente pode penetrar os pensamentos quando estamos desencarnados, dos encarnados, a ponto de intervir no transcurso existencial que o encarnado está conduzindo a sua vida no corpo físico, tá? Então, é essa a tônica,
vamos mais uma vez, desculpe por estar sendo repetitivo, deste capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. E nós já dizemos que o capítulo 8 e este capítulo 9 são bases, são fundações para nós compreendermos as questões relativas à mediunidade. Olha a importância desses estudos. Então, vamos lá. O que significa faculdade neste contexto? É a possibilidade natural ou adquirida de fazer algo. Ou seja, nós temos impressos no nosso DNA, enquanto espíritos, a faculdade de pensar, a faculdade de sentir emoções, sentimentos, paixões, humores, né? Então, isso tudo são características naturais da nossa condição de espíritos. E à medida que a gente vai reencarnando, como ensina a doutrina espírita, nós vamos adquirindo cada vez mais os nossos potenciais dados por Deus de exercermos estas faculdades para o bem, para a felicidade, para sermos espíritos perfeitos, para chegarmos à condição de puros espíritos, qual o nosso Mestre Jesus. Então, dado o significado de faculdade, neste contexto que a gente está falando, é, a gente já deu o primeiro passo. É uma faculdade natural inerente à condição de espíritos. Penetrar os pensamentos. Os pensamentos se penetrarem. Os pensamentos se acharem, digamos assim. A gente acha que pode usar essa figura de linguagem, né? Característico do princípio básico da doutrina espírita da comunicabilidade espiritual. Este capítulo, por isso que a gente falou que tem ligação, conexão direta com a mediunidade. Por quê? Porque fala justamente deste princípio básico da doutrina espírita, que é a comunicabilidade entre nós, encarnados com os desencarnados. E, sobretudo, neste capítulo específico, neste assunto específico, dos desencarnados conosco. Então, ao responder que os espíritos podem ver tudo o que fazemos, que é o que Kardec pergunta na questão 456 do nosso estudo, e também ele pergunta, né, conhecer nossos mais secretos pensamentos, que é a 457. Então, ele está perguntando isso na 456, na 457, né? Como é que os espíritos podem ver tudo o que fazemos? Como é que eles podem conhecer os nossos pensamentos, nossos sentimentos mais secretos? Que às vezes nem a gente tem consciência que eles existem. Como é que eles acessam os nossos desejos? Certo? E aí, o capítulo anterior, como a gente falou, o capítulo 8, ele vai explicar este fenômeno, que é o da emancipação da alma, como a gente já falou, a nossa capacidade de expansão do perispírito, dos fluidos que caracterizam, melhor dizendo, o nosso perispírito. Esses fluidos, eles se emancipam, eles se expandem e eles são carregados, eles são coloridos, eles são caracterizados pela qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E aí a gente vai fazer o quê? Entrar em contato com os espíritos por causa deste fenômeno natural, característico de todos os espíritos, quer estejam na Terra ou fora da Terra, né? E aí, é,
como a gente falou, né? Quando a gente se emancipa, esses nossos fluidos, eles impressionam os fluidos ambientes, principalmente aquilo que Kardec denomina, né, como consentimento dos espíritos, de fluidos espirituais, um break. A gente aconselha aos amigos e amigas estudarem o capítulo 14 do livro A Gênese, o quinto livro da codificação, que é um tratado sobre fluidos e muito bem explica essa condição em suas várias formas de se dar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Também no livro Obras Póstumas, tem um texto chamado Fotografia do Pensamento, se eu não me engano é esse, mas é alguma coisa parecida com esse título que a gente está falando, que trata desse assunto, tá? São dois textos fundamentais para que a gente possa entender melhor como acontece toda essa fenomenologia, que a gente está falando de uma ciência. Então, a gente precisa ter os subsídios, o aparato dessa ciência para a gente compreender como as coisas funcionam. Aí, como a gente falou, esses fluidos, nossos fluidos espirituais, eles impressionam o fluido ambiente nosso através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que é o que a gente chama de matéria mental. Então, na medida que o nosso pensamento ele impressiona o fluido, o que que acontece? Ele se materializa, ele se mostra de alguma forma. Daí o espírito André Luiz, em várias literaturas da sua série, Nosso Lar, que a gente pode fazer assim, ou do mundo espiritual, psicografada pelo Chico Xavier, trazer esse termo matéria mental, né? Com isso, o que que acontece? A gente, como a gente falou, a gente qualifica os fluidos formando aquilo que se denomina de psicosfera, a esfera psicológica, a esfera da mente, que expressa o quê? Aquilo que vai do mais íntimo em toda a nossa estrutura enquanto espírito, que coloca todas as matizes daquilo que a gente já tem construído, sobretudo na área dos afetos, nesse ambiente espiritual que nos caracteriza. Aqui vemos a condição básica para o estabelecimento daquilo que se chama de sintonia espiritual. Ao ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos serem exteriorizados, a gente cria o ambiente propício para entrarmos em sintonia com os desencarnados que possam estar vibrando nessa mesma matiz que nós estamos. Aí começa o processo para que haja essa penetração de pensamentos, que haja essa conexão entre pensamentos, né? Base do processo, como a gente falou, a sintonia espiritual é a base desse processo de comunicabilidade. E aí, nas questões 456 e na 457, os espíritos ainda trazem dois detalhes relativos a essa questão da sintonia. O primeiro, os espíritos não se ocupam dos que lhe é indiferente. Aquilo que não tem nada a ver com o gosto deles, eles não vão
dar menor importância para o que a gente está pensando, para o que a gente está vendo, para o que a gente está sentindo. E muitas vezes, e aí que vem a questão, né, para a gente reforçar, e na 457, eles pontuam que muitas vezes eles chegam a conhecer o que desejamos ocultar de nós mesmos. Saber aquilo que vai lá no nosso íntimo. Por isso a necessidade da reforma íntima, queridos e queridas. Por isso que a gente reencarna. Por isso que a reencarnação é um processo educativo e paulatino. Porque só através de reencarnação e reencarnação que nós vamos adquirindo o repertório de potencialidades, de virtudes, de sentimentos saudáveis que fazem com que a gente cada vez mais progrida na escala espírita, possa evoluir e, por conseguinte, sobretudo na nossa condição de espíritos imperfeitos, mantermos no máximo de tempo possível em sintonia com os nossos amigos espirituais, principalmente com o nosso anjo guardião, para que nós tenhamos o acolhimento, o suporte e o amparo necessário para levarmos a nossa trajetória existencial, principalmente no enfrentamento das dificuldades, dos conflitos, das angústias que são inerentes ainda à nossa condição de espírito imperfeito. Estes fatos implicam na lei de afinidade, ou seja, como a gente falou, o estabelecimento da simpatia ou antipatia, a conexão entre os espíritos de acordo com os interesses pessoais. Então, quando a gente fala de antipatia e simpatia nessa gênese, nesse contexto, a gente está falando se a gente se aproxima, se a gente se conecta com os pensamentos e sentimentos destes que chegam até nós pela sintonia, ou se a gente repele. Uma questão que a gente tem que ter muito clara. Na nossa condição de imperfeito, ainda trazendo muitos sentimentos que não são legais, a gente se sintoniza com espíritos que estão vivenciando as mesmas condições, ou seja, todo mundo. A gente pode falar assim. Contudo, porém, todavia, nós vamos entrar em afinidade dependendo da forma como a gente encara, como a gente vivencia, como nós estamos trabalhando esses sentimentos. Por isso que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Porque à medida que a gente procura fazer o bem, nós vamos, é, podemos dizer, iluminando a nossa psicosfera com as luzes desses sentimentos que promovem o bem. E com isso, nós vamos diminuindo e até anulando a afinidade com espíritos que ainda buscam nos prejudicar para o mal. É disso que esse capítulo vai tratar efetivamente, é sobre isso que Kardec está ilustrando para nós. E aí, né, é através, tá, de acordo com os interesses, também, sobretudo, pontua a questão da mediunidade como faculdade psíquica inerente a todos os seres,
aquilo que a questão 159 de O Livro dos Médiuns pontua que todos nós somos médiuns, porque todos nós entramos em contatos com os espíritos, com os desencarnados, através da intuição e da inspiração. E aí a gente reforça: se nós vamos nos conectar com os pensamentos que estão nos circundando, aí é um trabalho principalmente do direcionamento da nossa vontade de fazer o bem. Quais são as nossas intenções? Como nós estamos trabalhando a nossa reforma íntima? Como nós estamos atuando no nosso dia a dia para nos libertarmos do egoísmo e do orgulho que ainda é tão forte em nós, né? São essas questões. E aí, é, a gente volta à nuvem de testemunhas, que na questão 457, subitem A, Kardec escreve que nós, que é comum, terdes a vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Nós nunca estamos sozinhos, ou raramente nós estamos sozinhos. Agora, para concluirmos, né, e para reforçarmos o que nós falamos até então, a forma como se interessam pelos nossos pensamentos depende do estágio evolutivo de quem nos observa. E a resposta nos faz lembrar, como a gente começou na página inicial, a máxima de Paulo de Tarso, de que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, que está na perícope, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, da Epístola de Paulo aos Hebreus. E aí, a gente também aconselha que os queridos e queridas deem uma lida em toda essa perícope, em todo esse recorte desse capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Hebreus, porque Paulo continua nos falando de que nós precisamos lembrar que nós estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas, envoltos por uma nuvem de espíritos, como a gente acabou de falar, que vão se conectar conosco de acordo com os nossos interesses, de acordo com os nossos desejos, de acordo com o direcionamento que nós damos à nossa vida, principalmente no universo dos sentimentos. Mas que o guia, aquele que dirige efetivamente, é o Cristo. Ele coloca isso na sequência dessa nuvem de testemunhos, que a nossa vida ela é regida pelo guia, que a nossa vida tem como centro, tem como principal testemunha Jesus, o nosso mestre e o nosso Cristo. E que a gente precisa se lembrar disso o tempo todo, sobretudo nestes momentos em que nós estamos vivendo uma turbulência de transformações, uma turbulência de acontecimentos muito angustiantes, né, que tem ocorrido no nosso mundo atualmente. Nós precisamos lembrar
que o principal interventor em toda a ecologia existencial do planeta Terra é o nosso Mestre Jesus, né? Então, é com esse recado que a gente quer terminar esse breve bate-papo que tivemos sobre este assunto relativo ao princípio básico da comunicabilidade espiritual. Assim sendo, só nos resta agradecer a nosso Pai, a Deus, a oportunidade que temos de estarmos tendo contato com esses conhecimentos, para que possamos efetivamente fazer desta nossa reencarnação a melhor, para que nós possamos sair exitosos dessa reencarnação, para que possamos tomar consciência do quanto é misericordiosa a justiça de Deus, do quanto Deus nos ama e do quanto nós somos, sobretudo, protegidos e amparados por uma pleiade de espíritos amigos, familiares, o nosso anjo guardião, mas, sobretudo, por aquele que foi designado por Deus para ser o governador deste planeta Terra, que é o nosso Cristo Jesus. Graças a Deus, que assim seja e que a paz do Cristo possa penetrar o lar de cada um de nós, envolvendo a todos aqueles que residem conosco, aqueles nossos queridos que estão distantes de nós, e também aos nossos entes queridos desencarnados. E que a tua paz, Senhor, se instaure em nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. Muitíssimo obrigado por mais essa oportunidade de reflexão, de trabalho, de estudo e de pensar sobre questões tão relevantes para a nossa vida. Obrigada.